Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Recentemente eu criei o jogo Topa ou Não Topa, jogo feito no PowerPoint utilizando alguns recursos aí do VBA. Pois bem, o que mais chamou a atenção nesse jogo foram os áudios, porque ali eu utilizei áudios estilizados de acordo com a maneira como eu gostaria que aparecesse no meu jogo, e a voz era uma voz muito próxima com a voz do Silvio Santos. E agora eu quero trazer para vocês como é que eu fiz esses áudios, tá? Então primeiro eu vou colocar aqui o meu fone e vamos relembrar algumas frases que tinha nesse jogo. Escolhe a maleta que você acredita ter 1.000. Então essa primeira voz que eu coloquei. Responda uma pergunta para eliminar a maleta. Uma outra voz, né? Outra fraseologia. Certa resposta. E aí também a cada jogada... a cada jogada, quando tinha a proposta da tesoureira e a gente não aceitava a proposta... Próxima pergunta para continuar o jogo. Então tinha essas frases e mais outras que eu utilizei aqui nesse jogo para deixar um jogo ainda mais atraente, tá? Um jogo mais envolvente. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu consegui fazer isso daí. Primeiro, para poder fazer essas vozes, a gente precisa baixar o aplicativo. Então vai lá na loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android ou iPhone, e baixa o aplicativo Voz do Narrador. Nesse caso, a gente vai escrever a frase que a gente deseja e depois vamos escolher a voz do artista. Então aqui eu vou utilizar o seguinte exemplo. Eu escrevi aqui, ó, responda uma pergunta para continuar o jogo. E aí vamos clicar em criar. Quando a gente clica nesse ícone dessa voz do narrador, a gente tem as vozes que tem disponíveis, que são algumas vozes aqui já pré-definidas. Então aqui, por exemplo, eu vou escolher a voz da Luciana. Vamos ver como é que vai ficar essa voz aqui. Então basta colocar o play aqui embaixo. Responda uma pergunta para continuar o jogo. Então essa é a voz da Luciana, como a gente tem outras vozes também, tá? Mas se você quiser voz, por exemplo, de um artista, imitando a voz de um artista, nós vamos novamente clicar nesse ícone aí dessa voz narrador, nesse bonequinho. Vamos clicar novamente em voz e lá embaixo de tudo nós temos adicionar voz. Clique em OK. E aí nós temos essa parte aqui que vai para um link de internet, esse iutts.app. Então clica nele. Ele vai ser direcionado para algumas vozes que já tem cadastrado aqui. Então Anitta, Antônio, Arlequina e assim por diante. Eu vou escolher aqui como exemplo a voz do Chaves. Tem um código aqui embaixo, então vamos clicar nesse código para poder copiar esse código. Vamos voltar no nosso aplicativo. Ele vai ter alguns comerciais, né, na parte gratuita, então é preciso aguardar. Vamos incluir aqui o código, colar o código e adicionar voz. Beleza, a voz ela foi adicionada. Vamos clicar então aqui embaixo, ó, já tem aqui ó, esse IA Chaves, então clica nele e voltou para cá. Agora observe que abaixo da logo, né, do desenho desse voz do narrador, tem aqui o nome Chaves. Então agora a voz vai ser uma voz imitando o Chaves. Para poder escutar a voz, basta clicar no play. Aguarda processar. Responda uma pergunta para continuar o jogo. E aí nós temos a voz dele, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, algumas palavras, então você sempre escuta, e se a palavra não ficar legal, modifica a escrita dela, ainda que a escrita fique errada, porque algumas palavras ele não consegue ler corretamente, então ajude aí colocando no tom que deseja, escrevendo da maneira como se fala, tá? E se preciso for, para dar um pouquinho mais de pausa, pode colocar vírgulas. Mesmo que a vírgula não deveria caber aqui na frase, então coloque vírgula para que ele fale um pouco mais devagar. Então, por exemplo, eu quero que ele fale um pouco mais devagar, então vou colocar uma vírgula aqui.
e outra aqui. E a gente tem que fazer o teste para ver se tá legal. Clica sempre em criar e vamos escutar agora. Responder uma pergunta para continuar o jogo. Então, se achar que é interessante assim, deixa a vírgula, se não, tire, tá? Então, faça sempre os testes. Para poder colocar isso no nosso material, seja ele numa apresentação, seja ele num jogo, a gente precisa compartilhar. Então, clica aqui nesse compartilhar. E aí, nós temos para salvar no celular ou para compartilhar áudio. Eu já vou aqui direto compartilhar áudio e vou mandar para o meu WhatsApp. Abri aqui, então, meu WhatsApp web e vou fazer o download desse áudio, tá? Então, vou clicar aqui nessa setinha e vou baixar. Um probleminha que nós temos é o formato que esse áudio, quando a gente baixa pelo WhatsApp, por exemplo, ele vem. Ele tá aqui, ó, em MPEG. Quando a gente vai fazer principalmente no VBA, que eu utilizei bastante, ele não aceita esse formato, tem que ser em WAV. E no PowerPoint normal, sem precisar de VBA, geralmente é WAV ou então em MP3. O que eu vou fazer? Eu vou baixar esse áudio aqui, nesse formato, vou até escrever aqui, ó, Chaves. Vou baixar. Beleza. E aí eu vou utilizar um site que é o convert.co para poder converter esse áudio original que está numa extensão para WAV ou MP3. Então, lá na internet nós vamos utilizar o convert.co. Vamos selecionar o arquivo. Depois que a gente seleciona, ele vem aqui, ó, você quer converter em áudio, né? E aí você pode utilizar o MP3 ou o WAV. E aí, converter. Espera ele converter. E depois você vem em descarregar. E salva, tá? Então vai ficar 2 arquivos aí salvos no seu computador. O outro que você baixou, por exemplo, do WhatsApp, não tem necessidade. O que precisa é esse daqui já na extensão correta. Lá no seu PowerPoint, você vai criar o seu jogo. Quem vai fazer em VBA tem código para colocar em VBA. Quem for colocar no PowerPoint sem necessidade de criação de códigos, como só mesmo a animação, pode colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um retângulo aqui só para simular, tá? E eu vou aqui colocar uma animação nele. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma animação para mudar de cor. Cor do preenchimento. Beleza, vou deixar aqui nessa cor laranja mesmo. No painel de animação, eu clico com o botão direito. Venho aqui em intervalo, vou colocar o tempo que eu quero que ele mude a cor, vou colocar 0,5. Em efeito, onde tem som, eu vou procurar o meu som agora. Então, eu venho aqui em outro som e vou procurar o som que eu salvei. Clicar aqui em Responder OK. uma pergunta para continuar o jogo. E aí eu vou também engatilhar aqui essa animação. Então, como eu só tenho esse retângulo, eu vou disparar nesse retângulo. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, se eu estivesse fazendo um jogo agora, quando eu clicasse aqui... Responder uma pergunta para continuar o jogo. Então, teria a voz, né? E também teria a animação, seja lá a animação que você for fazer, tá bom? Então, essa é a dica que eu quero passar para vocês hoje. Eu espero que tenha gostado. Utilize bastante esse recurso aí para poder deixar os seus jogos ainda mais envolventes. Lembrando que esse aplicativo, ele tem suas partes gratuitas e quando a gente utiliza do recursos de utilizar vozes de artistas, ele às vezes ele dá uma pausa. Então, você vai colocando as suas fraseologias, vai salvando e aí de repente ele dá uma pausa para você poder esperar um pouquinho, mas questão de minutos depois ele libera e aí você pode colocar quantas frases você desejar, tá bom? Então eu espero que tenha gostado dessa ideia. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada e até a próxima!